que diz assim: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Amém? Graças a Deus. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Glória a Deus. Amém? Graças a Deus. Jesus é a ressurreição e a vida. Essa passagem, porque fala que mandaram notícia para ele, falaram que Lázaro estava doente, à morte. E Jesus, ao invés de se apressar, Jesus tarda mais ainda e chega lá no quarto dia, Lázaro já morto. O que ele está falando com a humanidade? Por que ao quarto dia? Não poderia ser antes? Não, tem que ser no quarto. E ele falou: se creres, verás a glória de Deus. Você crê que Jesus é a vida? Que Jesus é o único e suficiente Salvador da humanidade? É isso que ele está falando aqui. Se você crer, você verá a glória de Deus. A glória de Deus de ser ressuscitado ou de ser arrebatado, conforme diz as Escrituras. Então, eu sei que ele há de ressurgir no último dia. Quer dizer, todos vão ser ressuscitados, os mortos ressuscitarão primeiros, e os que estiverem vivos serão arrebatados na volta do Senhor. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Olha, o que ele demonstra aqui? Ele chega a Lázaro, ele chega ao túmulo e ele chama Lázaro no quarto dia e disseram para ele: não mexa aí, já está cheirando mal. Já fazem 4 dias. Os judeus criam que até ao terceiro dia alguém poderia ser ressuscitado. Um morto poderia ser ressuscitado. Mas a 4º dia não. Jesus é esse. Ele destrói a sabedoria dos sábios e aniquila a inteligência dos entendidos. Quer dizer, os entendidos fizeram ideia, fizeram planos, teceram teorias. Mas ele vem e ele quebra isso. E ele quebra, ressuscitando Lázaro ao 4º dia. O que ele está demonstrando? Que ele é a ressurreição e a vida. Que ele vai ressuscitar os que estiverem mortos. Isso é inevitável. Todos que estiverem mortos. É isso que ele está falando. Porque ele é a ressurreição e a vida. Então ele tem poder de fazer isso, e ele é fiel às suas promessas. Então, ao 4º dia, ressuscita Lázaro, quer dizer, algo que parece impossível aos entendidos, aos sábios, aos teólogos, algo que parece que é impossível segundo a mente humana. Mas aqui nós estamos falando de coisas espirituais, estamos falando do poder de Deus. Se o Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, mas para nós é poder de Deus. Então ele está demonstrando aqui o poder de Deus. Poder de Deus. Na sua vinda, ele ressuscitará todos os mortos que estiverem com ele, que creu no Evangelho, que creu que Jesus é o Senhor,
que Ele é o único e suficiente Salvador da humanidade, que Ele é o Messias, que Ele é o Senhor, que Ele é Deus que se fez homem. Então, por isso que Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quer dizer, Ele diz: ninguém vem ao Pai senão por mim. E não foi dado entre os homens nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, senão no nome de Jesus. E Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Tem dois tipos de morte: a morte física e a morte espiritual. Se você crê, né, quem crê em mim, ainda que morra, né, morra fisicamente, mas viverá espiritualmente. É isso que ele está falando. E todo que vive, o que tiver vivo e crê em mim, né, espiritualmente, não morrerá. Então, na verdade, nós não morremos. Na verdade, nós passamos pela morte, porque a alma do homem não morre. O corpo vai para o pó, volta ao pó que o era, né? Mas o espírito volte a Deus que deu. Mas e a alma? A alma é esse estado de consciência nosso, é essa que precisa de salvação, é essa que vai ser salva. Então, que todo que vive e crê em mim não morrerá espiritualmente, passará pela morte, mas não morrerá eternamente. Ele está falando de vida eterna. Olha, de vida eterna. Crês isto? Você crê? É isso que ele está dizendo. Se você morrer antes dele voltar, né, você está vivo, mas espiritualmente, né, vai morrer fisicamente, mas espiritualmente você estará vivo eternamente. E os que estiverem vivos, ainda que morra, né, morra fisicamente, mas ressurgirão espiritualmente, eternamente. E espiritualmente receberão um corpo revestido de glória, que não envelhece, que não adoece, que não morre. Isso é a salvação, né? E olha, quem crê que Jesus é o Senhor, né, esse viverá, esse terá parte nessa promessa. E ele vai separar as ovelhas dos cabritos, ele vai separar o joio do trigo. Então, ele é a ressurreição, a vida. Sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo. Aqui ela fala pelo Espírito Santo, ela está confirmando, o Espírito Santo está confirmando que Jesus é a ressurreição e a vida, e que Jesus é o Cristo, que Jesus é o Messias, que Jesus pagou o título da dívida de todo aquele que nele crê, e que deveria, o Filho de Deus, que deveria vir ao mundo. Então, pelo Espírito Santo, ela está confirmando esta verdade. Então, você crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Não há salvação em nenhum outro nome. Então, em nome de Jesus, ele diz: a vida eterna é esta, que creiam no único, que conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem o Senhor enviou. As pessoas creem em muitos deuses e em muitos nomes, mas só um é a ressurreição e a vida. Crê nele e será salvo tu e a tua casa, em nome de Jesus. Haja bênção sobre a tua casa, haja quebrantamento no seu coração, em nome de Jesus. Haja recebimento desta palavra de sabedoria e de conhecimento, em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus, creia no Senhor Jesus. Seja livre, seja abençoado, seja curado, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus.